Boa noite. Sinta-se à vontade para acender as luzes. Mas saiba que a escuridão que vamos explorar hoje não é a da falta de energia, e sim a das almas presas à rotina. Nossa jornada nos leva ao coração de Minas Gerais, a um pequeno hospital de interior erguido em meados do século passado. Nossos personagens são os heróis silenciosos. Técnicos, enfermeiros e seguranças que enfrentam a longa vigília da madrugada. A época é o presente, mas o nosso protagonista, ele parece ter parado no tempo. Trata-se do plantonista perpétuo, um fantasma de jaleco antigo que surge após as 3 da manhã, conferindo fichas e circulando pelos corredores. Ele não ameaça, mas sua presença gélida e sua persistência em trabalhar aterrorizam. Este é o relato de uma alma profissionalmente presa, uma história real de terror e dever eterno. O hospital, apesar de modesto, tem a aura pesada dos lugares onde a vida e a morte se encontram diariamente. A rotina do plantão noturno é monótona, quebrada apenas por emergências. Mas havia algo mais que quebrava o silêncio. O som suave de passos lentos e cadenciados, sempre no corredor da administração e do arquivo. O técnico de enfermagem, que chamaremos de João, foi o primeiro a vê-lo claramente. Eram 3h15 da manhã. João estava indo tomar um café quando viu um homem alto, de jaleco branco, parado na frente da prancheta de entrada de pacientes, na área que separa a emergência da ala de internação. O jaleco dele era diferente. Tinha um corte antigo, o tecido parecia mais grosso, e ele carregava um estetoscópio que parecia feito de metal pesado. O homem estava curvado, lendo uma ficha, a cabeça baixa. João, pensando que era um colega recém-contratado ou um médico de folga que havia voltado, chamou: "Doutor, tudo bem? Precisa de ajuda com as fichas?" O homem não respondeu. Apenas continuou lendo, o jaleco cheirando levemente a antisséptico antigo e naftalina. João repetiu a pergunta e deu um passo à frente. Foi quando o homem lentamente levantou a cabeça. Seu rosto era pálido, com uma expressão de cansaço extremo, mas seus olhos pareciam fixos em algo além da ficha. No instante em que João abriu a boca para perguntar o nome dele, o homem simplesmente virou-se para o corredor escuro do arquivo, deu um passo e sumiu. Não correu. Não se desintegrou. Ele simplesmente não estava mais lá. João ficou paralisado, sentindo o ar frio que o homem havia deixado para trás. O relato de João foi recebido com ceticismo, até que outros o viram. A figura do médico de jaleco antigo se tornou uma constante nas madrugadas. Ele era sempre visto, parado sob a luz fraca de alguma luminária, com a cabeça baixa, lendo as anotações nos prontuários da noite, dando voltas lentas e silenciosas entre a UTI e o arquivo. Seus passos não faziam barulho no piso de cerâmica. Enfermeiras juram tê-lo visto de relance dentro de quartos de pacientes graves, parado ao pé da cama, observando a pessoa doente. O pânico e a dúvida se intercalavam. Seria um colega antigo? Um andarilho? Os seguranças verificaram. Nada. As câmeras de segurança, ironicamente, captavam apenas sombras indistintas ou falhavam no momento da aparição. A técnica Maria relatou o momento mais aterrorizante. Ela estava na UTI e precisava de um medicamento urgente que estava no estoque principal. Ela correu, pegou o material e, ao voltar, viu o médico de jaleco antigo parado no meio do corredor. Ela tentou ignorar e passar por ele, mantendo a cabeça baixa. No momento em que ela se aproximava, ela ouviu a voz dele. Não era uma voz alta, era um sussurro rouco, quase seco. Anotou a febre no prontuário? Verifique os níveis. Maria parou, o corpo paralisado. Ela não sabia de que paciente ele estava falando. Quando ela levantou a cabeça, ele estava a menos de 1 metro dela. Ela viu seus olhos cansados novamente. Sem dizer mais nada, o homem inclinou a cabeça como se estivesse decepcionado com a resposta e desapareceu na parede mais próxima, deixando Maria em pânico,
tremendo e com o medicamento caído no chão. Ele não era agressivo, mas sua cobrança profissional era aterrorizante. Os funcionários, apavorados, começaram a investigar o passado do hospital, tentando encontrar a origem do plantonista perpétuo. Eles reviraram os arquivos antigos, buscando histórias de médicos que morreram no local. O clímax veio na área mais remota do arquivo. Um armário de metal empoeirado, trancado e esquecido. Depois de muito esforço, eles o abriram e encontraram caixas de documentos tão velhos que estavam esfarelando. E lá, em uma ficha de admissão de funcionários da década de 50, estava a foto e o nome dele, Dr. Elias, um dos primeiros médicos-chefes do hospital. A história contada por um porteiro idoso era a da reviravolta. O Dr. Elias era um médico incansável, obcecado por seu trabalho. Ele nunca tirava folga e vivia para o hospital. Certa madrugada, durante um plantão de 48 horas seguidas, ele sofreu um infarto fulminante. Ele morreu no corredor, de pé, segurando o prontuário de um paciente que ele estava indo checar. O fantasma do Dr. Elias não assombrava o hospital por vingança ou trauma, mas sim por compromisso eterno. Sua alma estava presa ao dever, incapaz de descansar enquanto houvesse um paciente, uma ficha incompleta ou um plantão em aberto. O confronto não era com uma entidade maligna, mas com a personificação do trabalho não finalizado. A revelação trouxe uma paz estranha, mas não o fim do medo. Os funcionários agora sabiam quem era o fantasma, mas ele continuava a aparecer. O desfecho, porém, carrega uma consequência assustadora. Um jovem enfermeiro, cético até então, estava no plantão mais tranquilo que ele já havia pegado. Quase às 4 da manhã, sentiu o ar gélido e viu o Dr. Elias parado ao lado de um paciente que estava dormindo pacificamente. Desta vez, o fantasma não sumiu imediatamente. Ele se virou para o enfermeiro, olhou-o de cima a baixo com sua expressão cansada e apontou para o prontuário do paciente. O enfermeiro, por impulso, pegou o documento. O Dr. Elias, então, desapareceu. O enfermeiro conferiu o prontuário. O paciente não apresentava nenhuma alteração. Tudo estava normal. Mas quando ele virou a página, havia uma anotação recente que ele jurava não ter visto antes, escrita em uma caligrafia antiga e cursiva, feita com caneta tinteiro. Paciente necessita de atenção imediata. Próxima checagem, 4h30. Não falhe. Assinado, Dr. Elias. O enfermeiro ficou traumatizado. O fantasma não era apenas um lembrete do passado. Era um aviso sombrio do futuro. Ele estava tentando ajudar, mas sua presença e a forma como se manifestava eram um peso de responsabilidade insuportável. A alma do médico estava condenada ao trabalho eterno, e o terror residia na ideia de que, mesmo após a morte, o plantão nunca termina. Este relato do Dr. Elias nos faz questionar os limites entre o dever e a maldição. Você já trabalhou em um lugar onde a energia do trabalho parecia prender as pessoas? Você conhece a lenda de algum profissional obcecado que não conseguiu deixar seu posto, mesmo após a morte? Compartilhe esta história do plantonista perpétuo de Minas Gerais. Deixe seu comentário contando sua experiência com fantasmas ligados ao trabalho ou a rotinas. Curta, se inscreva e nos ajude a manter a luz acesa sobre essas histórias que insistem em não sumir da escala.